Virgem, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura com as energias gerais para 2023. Para Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver quais as energias disponíveis para Virgem. Por favor, energias gerais. Já abrimos aqui com o 7 de paus e a Justiça. Algumas questões que estavam te trazendo algum desajuste, algumas questões, coisas desalinhadas, algumas coisas. Aqui tem alguns conflitos internos ou conflitos com outras pessoas. Essas questões elas tendem a se equilibrar. E aqui a força, a torre. Temos a presença aqui de arcanos maiores, nos mostrando que coisas significativas acontecerão. Coisas essas que, inclusive, vão fugir um pouco do teu controle. Mas olha que interessante, a gente tem aqui no princípio, a primeira carta que saiu foi essa carta que nos fala em conflito. Aqui, ou são conflitos internos, ou és tu precisando defender as tuas ideias para outras pessoas, ou para ti mesmo, tentando te convencer de que esse caminho que tu está escolhendo é o melhor caminho para ti, questionando algumas coisas. Enfim, isso aqui são conflitos, tá? E a gente termina essa linha aqui com um 6 de espadas, que é uma carta que fala de saindo do caos, de alguém saindo do caos, se direcionando para águas mais calmas. Ou seja, tu saindo de um lugar, de um momento de intranquilidade, de incerteza, de caos ali mesmo, e indo para uma calmaria, para uma paz e para uma tranquilidade. Entre essas duas cartas, nós temos 3 arcanos maiores. Então, assim, caminhos precisarão ser rompidos, algumas coisas, limpezas precisarão ser feitas, porque não existe um novo caminho, não existe construir um lugar de paz em cima do caos, em cima de destroços, em cima de coisas que não tem como erguer uma estrutura de paz se ainda não se limpou profundamente os destroços do caos. A torre fala de ruptura de caminho, fala que caminhos, coisas que só se rompe aqui, aqueles caminhos, aquelas coisas que já cumpriram o seu papel na nossa jornada. Coisas essas que a gente já sabe, a gente já até percebe, a gente sabe que foram construídas em cima de bases que não eram próprias para essa construção. A gente criou expectativa em cima de coisas, talvez ali que não comportavam as nossas expectativas, que de alguma forma a gente até poderia saber que não era compatível, mas ainda assim, se aconteceu, essas coisas elas tendem a ruir por completo. Aqui, para que essa organização, para que esse equilíbrio ele aconteça, a carta da força é uma carta que fala de força, de coragem e de determinação. Quem adquire força, coragem e determinação sem antes passar por lutas, né? Então, ela é uma carta que fala de alguém que passou, vai passar por momentos de lutas, de dificuldades, mas aqui, e é alguém que vai aqui se despir de toda e qualquer coisa. É como se fosse aqui um deixar, um se desnudar por completo, deixando, limpando
ego, vaidade, essas ilusões, e questionando profundamente essas coisas as quais talvez tu venha te queixando, tu venha que venham te desagradando. Eu vou tirar mais umas aqui. Mas assim, essas coisas que eu falei aqui, eu sinto que são coisas internas. Então, tu até pode viver uma vida estruturada ou organizada, materialmente falando, tá? Eu não vejo que essas estruturas possam se romper no teu mundo material, mas são questões internas, que elas são tão ou mais importantes do que as externas, né? Talvez não para a virgem, que gosta das coisas muito organizadas, de tudo muito, cada coisa no seu lugar, sim. No mundo material, essas coisas até podem estar ou parecer estar cada coisa no seu lugar. Mas eu sinto que esse caos, essa desorganização, ele é interno. Então, assim, aquelas questões que a gente vem deixando para lá, que a gente vem sentindo que tem ali, a gente tenta fazer com que as coisas deem certo, a gente tenta seguir aquele caminho, a gente acredita que aquele caminho pode dar certo, não é só eu me esforçar mais, não é só eu fazer mais, é só eu me dedicar mais. Mas assim, onde tu tem que fazer muita força, onde tu tem que te dedicar muito, onde tu tem que fazer muito, será que é mesmo o teu caminho? Será que quando o caminho não é para ser, não é o nosso caminho, será que as coisas não tendem a fluir um pouco mais? Aqui tem muito essa questionar, esse olhar para essas ideias, para essas crenças que a gente tem de que a vida é feita de luta, de que a vida é feita de batalha, de que tudo que a gente vai conquistar é à custa de muito sacrifício. A gente tem uma ideia distorcida de que a vida é feita de sacrifícios. E eu acredito que são essas ideias que precisarão ser revisadas, que serão revisadas. Não é nem aqui um precisarão, mas que serão revisadas. Porque essa questão, esses conflitos, eles vão te trazer essas coisas, esse questionamento de parar para pensar, será mesmo que a vida ela é feita, ela precisa ser feita só de luta e de batalha? E até quando? Se tudo que eu quero conquistar, se tudo que eu for conquistar, eu preciso lutar e batalhar e sofrer, e aí? Será mesmo que a vida é feita só de luta e de batalha? Será que essas lutas que eu tanto quero entrar, será que elas não têm mais a ver com o ego? Será que são coisas que para alimentar o ego, aquilo que alimenta a minha essência, o meu espírito e a minha alma, será que não flui de maneira mais leve? Então aqui tem um questionamento muito profundo aqui, tem coisas bastante significativas e profundas que serão revisadas, que serão repensadas para que o equilíbrio ele possa se refazer. Tudo aquilo que tu tinha como algo estruturado aí, feito certo para ti, vai ser revisado, porque aqui é uma questão de compreender o porquê fazer determinadas coisas. Por que tu acredita que a vida é feita de luta? No momento que tu acredita que a vida é feita só de luta, que para conquistar alguma coisa a gente precisa se sacrificar, a tua vida naturalmente será sempre assim. Mas aqui é uma compreensão de que a vida não é só isso, de que a vida não é isso, de que aquele caminho que é meu caminho, ele acontece de maneira natural e fluida. O 8 de copas. O cavaleiro de espadas. O julgamento. Tá vendo? O sol. São questões aqui que serão iluminadas. Caíram duas. Ó, o cavaleiro de paus. O 10 de paus. Eu vou continuar tirando já que caiu aquele ali. O rei de copas.
o As de Espadas. Vocês vão se deparar com uma grande verdade aqui. E não é assim, ó, vou descobrir algo. Não vai descobrir nada. É a grande verdade que está dentro de vocês. É a verdade do porquê escolher viver certas coisas. Eu vivo aquilo que eu escolho, sim. E aquele caminho que é o meu caminho, ele não é feito de luta e sacrifício. Porque aquilo que condiz com a tua essência, ele acontece de forma mais leve. Então aqui, o 10 de espadas. O enforcado, tá vendo? Sacrifícios. A gente está falando sobre sacrifícios, mas a pergunta aqui é, esses sacrifícios, eles são reais? Porque a vida, ela não impõe praticamente nada. A maioria das coisas que a gente se diz vítima e que a gente diz estar fazendo algum sacrifício, elas são... Esses sacrifícios, eles são feitos por escolha própria. A vida nos impõe muito pouco ou quase nada. E todas aquelas coisas impostas, colocadas no nosso caminho pela vida, elas sempre nos trazem opções. A gente escolhe aquilo ou a gente escolhe um outro caminho. A gente escolhe ver as coisas, continuar inflexível com relação às coisas que se acredita e o ponto de vista, ou a gente escolhe se tornar um pouco mais flexível, talvez, e compreender que nem sempre as coisas vão sair exatamente como eu quero, nem sempre eu preciso provar algumas coisas para os outros, muitas vezes eu preciso me priorizar e entender o que realmente eu quero para mim. Qual é a vida que eu quero viver? Que dia eu quero ter todos os dias quando eu acordo? E é sobre isso, é sobre abrir mão de alimentar muitas vezes a vaidade, o ego e entender qual caminho faz parte da minha essência. Aqui coisas serão iluminadas, coisas serão esclarecidas, clareadas no teu caminho. E tu vai compreender que não é possível levar esses dois caminhos. Aqui é sobre escolha. Aqui é sobre escolher de fato o que tu quer viver. E compreender que muitas vezes esses esforços, esses sacrifícios, eles são feitos por escolha. Eu escolho me colocar em sacrifício para alimentar o meu ego. Eu escolho me colocar em sacrifício porque inconscientemente eu preciso provar algo a alguém. Provar que sou bom, provar que sou capaz. Aqui algumas coisas serão esclarecidas para ti. Escolhas precisarão ser feitas nesse sentido de aquilo que eu faço porque preciso provar algo para o mundo, para alguém, para a sociedade, para mim mesmo que eu sou capaz, e por outro lado, eu entender que tudo aquilo que eu faço de coração, tudo aquilo que eu coloco o meu amor, eu automaticamente vivo mais com mais fluidez, vivo com mais paz, com mais tranquilidade. Qual é a minha verdade? É sobre descobrir a tua verdade. O que das coisas que tu faz por ti. E o que das coisas que tu faz te sacrificando, tu faz te culpando, tu faz te cobrando. Porque uma vida de cobrança nunca será uma vida de paz. Uma vida de cobrança nunca será uma vida de tranquilidade. Porque aquele que muito se cobra, aquele que acha que tem muitas obrigações, que acha que precisa provar muito, que acha que precisa fazer muito, que acha que precisa agradar muito, ele se desagrada o tempo todo, ele se diz não o tempo todo, ele se martiriza, se manipula e se coloca numa posição de autossacrifício. Não, hoje eu estou me sacrificando, mas amanhã eu vou viver minha vida em paz. Nunca. Enquanto tu acreditar devedor de alguma coisa, sempre te colocarás nessa posição de alguém que deve, de alguém que precisa, de alguém que tem que. Nunca fazendo coisas por ti.
nunca escolhendo pelo teu caminho, independente do que os outros vão pensar, independente do que como vão me julgar. Talvez a gente está falando aqui com pessoas que lidem com pessoas que julgam demais as outras. Convivem com pessoas que apontam muito o dedo para os outros, apontam o dedo muito para o caminho dos outros. E aí tu acaba te sentindo nesse lugar de estar sempre sendo julgado, porque convive com pessoas que julgam realmente. Mas é importante a gente lembrar sempre que aquela mão que aponta um dedo para frente, quando tu aponta... Sabe aquela coisinha assim que parece uma besteira? Quando tu aponta um dedo para frente, tem 5 apontado para ti. Quando tu aponta um dedo para o outro, tem 5 que estão apontado para ti. É sobre isso também. É sobre entender que essas pessoas que muito apontam e culpam e julgam, como é a vida delas? Como elas têm vivido as suas vidas? Em que medida elas têm sido felizes e prósperas? Em que medida a vida das pessoas que julgam muito a vida dos outros tem sido prósperas? Para que a gente não se deixe também enganar e levar a nossa vida assim. Como essas pessoas que muito julgam e apontam. E não se deixar julgar também por essas pessoas. Porque sempre, qualquer caminho que tu escolher na tua vida, qualquer coisa que tu escolher viver na tua vida, sempre vai ter aquele que vai julgar, aquele que vai apontar, aquele que vai não sei o quê. Por isso, a importância de tu ter certeza do teu caminho. De tu escolher um caminho com base na tua essência. E aquele que aponta o dedo para o outro, ele nem sabe qual é a sua essência. Ele não tem tempo para descobrir quem ele é. Porque ele precisa o tempo todo apontar, cuidar, ver o movimento do outro, projetando o tempo todo. Então deixa ele apontar. Olha tu, aponta tu para o lado de dentro e percebe quais as situações que tu te coloca em autossacrifício, muitas vezes com medo desses dedos apontados. Sempre existirão dedos apontados. Sempre. Mas se isso é um conforto, que não deve ser, porque não é importante, sempre vai ter aquela pessoa que vai te acolher. Sempre vai ter aquela pessoa que vai precisar daquilo que tu tem. Sempre vai ter aquela energia que combina com a tua. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Existirão pessoas compatíveis com a tua energia, que pensarão como tu, que vão acolher o teu caminho. Não que a gente precise. A única pessoa que a gente precisa que acolha o nosso caminho, porque o caminho ele é só nosso. Mesmo que existam pessoas com energia compatível e não sei o que, ainda assim existe individualidade nesse caminhar. É importante a gente aqui, ó, nesse sentido de escolher um caminho, vocês vão compreender que não é possível levar os dois caminhos. Aquele que agrada ao ego, aquele que agrada aos outros e aquele que me agrada. Aqui, a importância de fazer uma escolha. E a escolha mais acertada é sempre por aquela que faz sentido para ti. Aqui tem apego. Apego nas aparências, apego, o medo do que os outros vão pensar. Tá? Mas saiba que a vida passa, não espera a gente deixar de se sacrificar pelos outros para passar a viver a nossa vida. O tempo ele passa independente do que a gente esteja fazendo, se a gente está vivendo a nossa vida ou vivendo para o outro. Escolher-se sempre é a melhor opção, independente do que vão pensar, porque sempre vai ter alguém para te julgar. Então, escolha-se sempre, certo? É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.